Todos nós já nos perguntamos o porquê da vida. Precisamos saber essa resposta. Leon Denis nos diz que para saber essa resposta, precisamos nos afastar de sistemas pré-concebidos. Precisamos escutar a voz interior, que fala a todos, que é a voz da razão e da consciência. Mas antes de tudo, importa saber o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso objetivo aqui. Sem saber o nosso destino, andamos sem saber o motivo que nos move. Qual o motivo de movimentar? E isso resulta em sempre estarmos dispostos a desistir no primeiro obstáculo e também a perder o nosso tempo, porque não temos um objetivo, andamos para lá e para cá sem saber aonde ir, estamos perdendo tempo. Vocês já pararam para pensar como seria a vida, como seria viver a vida pensando que não existe vida após a morte ou que não existiu vida antes dessa vida? Acreditar no nada nos faria não importar com nada. Para que teríamos um objetivo? As pessoas seriam mais egoístas do que já são, as pessoas fariam o que quisessem, já que não faria diferença se a gente fosse bom ou se a gente fosse ruim, e quantas perguntas estariam aí sem respostas, não é mesmo? E sobre isso eu até grifei algumas coisas aqui neste livro, olha só. Se tudo acaba com a morte, o ser não tem nenhum motivo para constranger-se, para comprimir seus instintos, seus gostos. A crença no nada, ao mesmo tempo em que arruína toda a sanção moral, deixa de resolver o problema da desigualdade das existências na parte que toca a diversidade das faculdades, das aptidões, das situações, dos méritos. Faz sentido existir só a matéria que nós vemos? Há dentro de nós forças, potências que não são matéria. Então, qual a causa disso que nós temos em nós? Se não são matéria, há a necessidade de buscar a origem para explicar a sua causa, que chamamos de espírito ou alma. E o sentimento de belo, de verdadeiro, que sentimos quando a gente vê grandes e generosas obras, teriam a mesma origem que o corpo físico? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita. No vídeo de hoje, como vocês já viram, é um vídeo de resenha, e é a resenha deste livro aqui, O Porquê da Vida, de Leon Denis, da FEB Editora. Este é o primeiro livro de Leon Denis que eu li. Já saiu um vlog aqui, um vlog de leitura desse livro. Vou deixar aqui embaixo, vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem também depois dessa resenha. E já quero saber se você que está aí me assistindo já leu alguma coisa de Leon Denis. Me conta aqui embaixo nos comentários. Bom, eu queria comentar que lá no Instagram eu recebi mensagem de uma moça falando que ela não leu Leon Denis ainda, porque ela tem medo, porque as pessoas falam que é muito filosófico. Bom, eu não achei esse livro aqui tão filosófico para as pessoas que já conhecem o Espiritismo, que já leram Allan Kardec. Você não vai encontrar aqui novidade, porque é um livro espírita, né? Se você já conhece o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, você já vai entender tudo que Leon Denis está trazendo aqui nesse livro. Eu gostei bastante desse livro, ele nos coloca para pensar, assim, sobre coisas que eu, pelo menos, ainda não tinha parado para pensar tão a fundo. Eu já pensei, por exemplo, como eu falei para vocês no início do vídeo, como deve ser viver acreditando em nada? Ah, deve ser difícil. Pronto, só foi esse meu pensamento. Mas Leon Denis nos leva a aprofundar mais esse pensamento, a ver realmente como seria. E, gente, eu gostei muito de fazer essa reflexão. Teve uma outra reflexão também, como seria viver sem saber, sem acreditar que existe a reencarnação. Quantas coisas não teriam resposta? Quantas coisas seriam diferentes, né? Então, assim, esse livro me trouxe muitas reflexões que eu ainda não tinha tido, assim, reflexões mais aprofundadas, sabe? Este livro aqui, ele funciona da seguinte maneira. Ele é dividido em algumas partes. Nós temos aqui na primeira parte 9 capítulos escritos por Leon Denis. Depois temos correspondência inédita de Lavater. Gente, para quem não conhece Lavater, eu não conhecia, conheci aqui na obra de Leon Denis. João Gaspar Lavater, ele foi teólogo da Reforma Luterana, ele foi filósofo, poeta, médium. E nessa parte do livro a gente vai encontrar algumas cartas que ele mandava para a imperatriz da Rússia, que se chamava Maria.
E nessas cartas ele falava sobre a espiritualidade. E ele falava muitas coisas que condizem com o espiritismo. E isso, gente, foi muito antes do espiritismo surgir como a gente conhece, né? Essas cartas são de 1796. Olha isso, muito antes do espiritismo, né? Que surgiu em 1857 com o Livro dos Espíritos. Bom, após essas cartas, então, nós temos A Reencarnação e a Igreja Católica, que é um artigo escrito por Leon Denis, muito interessante também, que traz aquele pensamento que eu falei para vocês, né, sobre a reencarnação, e fala sobre a Igreja Católica, como seria diferente se a Igreja Católica tivesse contado a verdade desde o início. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Realmente, o mundo, tudo teria sido diferente, né, se a Igreja Católica desde o início tivesse falado a verdade para as pessoas. E depois nós temos aqui uma pequena novela escrita por Leon Denis que se chama Giovanna. Eu vou contar mais detalhado para vocês um pouquinho aqui sobre esse livro que me chamou a atenção. Então, antes da gente entrar na resenha, já deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, Leon Denis, então, vai nos fazer refletir sobre diversos temas nessa primeira parte do livro. E ele começa trazendo uma reflexão sobre dever e liberdade, e traz aquela reflexão que eu falei no início do vídeo, né? Quem de nós nunca pensou sobre o porquê da vida, de onde viemos, para onde temos que ir? E nós fizemos muitas teorias para responder essas questões. E aí, como eu falei no início lá do vídeo, Leon Denis fala que para a gente responder isso, a gente tem que se afastar de sistemas pré-concebidos, a gente tem que escutar a nós mesmos, escutar a nossa voz interior, que temos aqui na nossa consciência, e a voz também da razão. E foi isso que Leon Denis fez, gente. Ele refletiu muito, ele buscou, ele pediu a espiritualidade, a sabedoria maior que o ajudasse a buscar, a encontrar essas respostas. E ele teve as respostas. E aí ele fala o seguinte, que provas apareceram para ele. Depois de muito duvidar, ele acreditou. Depois de negar, ele viu. E a paz e a confiança desceram sobre ele. Então, neste livro, Leon Denis vai nos oferecer os bens que ele encontrou. E ele oferece esses bens principalmente para aqueles que sofrem e estão desesperados. E neste livro aqui, O Porquê da Vida, eu senti assim que Leon Denis vai nos ajudar a refletir sobre essas questões que ele refletiu também, né? Sobre o porquê da vida, para onde vamos, através da lógica, gente. Para quem viu meus vídeos aqui já sabe que o que me trouxe para a doutrina espírita foi o uso da razão e da lógica, que eu achei assim fantástico, como tudo tem lógica, como Allan Kardec pesquisou várias coisas como cientista, né? Isso foi uma das coisas que me trouxe para o espiritismo. Então, Leon Denis vai fazer isso daqui neste livro também, né? Usando a lógica, ele vai nos mostrando as respostas dessas perguntas. Então, ele vai nos mostrar a existência de Deus, o que somos, a lógica da reencarnação, das leis divinas, a comunicação entre vivos e mortos. E para a gente comprovar tudo isso que ele traz provas. E também ele fala que tudo que ele está falando aqui, tudo que o Espiritismo traz pra gente está de conformidade com muitos pensadores que temos, por exemplo, como Platão, Sócrates, e vem também os fenômenos espíritas, né, comprovando que Leon Denis traz pra gente neste livro. E aí eu queria trazer pra vocês alguns trechinhos de alguns capítulos, né, porque eu marquei muita coisa, como vocês podem ver, não tem como eu trazer tudo que eu marquei nesse livro pra vocês, então eu vou trazer alguns trechos que me chamaram mais atenção. Primeiro ele vai falar então sobre liberdade, né, como eu falei com vocês. E aí ele fala uma coisa muito interessante nesse capítulo, que é a seguinte: será que estamos prontos para mais liberdade? Olha o que ele fala, que eu vou ler para vocês um trechinho. Para que a liberdade seja fecunda, para que ofereça às obras humanas uma base segura e duradoura, deve ser areolada pela luz, pela sabedoria, pela verdade. A liberdade para homens ignorantes e viciosos não será como arma poderosa entre as mãos de uma criança? A arma, nesse caso, volta-se muitas vezes contra aquele que a traz e o fere. É uma reflexão aí, olha, para se fazer. E aí, gente, no capítulo 2, Leon Denis vem falar como é importante a gente ter essas respostas do porquê da vida e do que somos e para onde vamos. Porque quando não sabemos essa resposta, como eu já falei lá no início do vídeo para vocês também, a gente anda para lá e para cá sem ter um objetivo, perdendo tempo da vida. Ele falou o seguinte, olha só:
O homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada. E mesmo sem saber qual o motivo da sua viagem, do que resulta, sem dúvida, o estar sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder o tempo, sem cuidar do alvo que deve atingir. Então, se não sabemos por que estamos aqui, qual é o nosso objetivo, ficamos aí indo para lá e para cá sem saber para onde estamos indo. Outra coisa que me chamou a atenção é quando ele nos faz refletir mais profundamente sobre a crença em nada, né? Como acreditar em nada nos faz viver ali nos nossos instintos, no nosso egoísmo, porque não importa se a gente vai fazer o bem ou o mal, se a gente acredita em nada, não vai ter o nada depois, não tem nada depois, né? Então você fica agindo só ali no materialismo também, porque você não vai se elevar, não vai pensar nas coisas espirituais. E aí, sobre isso, eu queria ler aqui pra vocês também um trechinho. Cada hora é alguém querendo passar no meu vídeo aí. É o lixeiro, é o iFood, pedreiro, graças a Deus não tem hoje, porque eu estou gravando no sábado. Olha só o que ele fala na página 16. Olha o trem, gente, até o trem vocês escutaram. Página 16. Se tudo acaba com a morte, o ser não tem nenhum motivo para constranger-se, para comprimir seus instintos, seus gostos. A crença no nada, ao mesmo tempo em que arruína toda a sanção moral, deixa de resolver o problema da desigualdade das existências na parte que toca a diversidade das faculdades, das aptidões, das situações, dos méritos. Eu já li isso aqui pra vocês, né, gente, no início do vídeo, agora que eu estou percebendo, eu acho que eu li. Mas falou o seguinte, gente, a crença no nada, acreditar em nada, além de nos deixar aí sem objetivo, de nos deixar no nosso egoísmo e nos nossos instintos, também deixa de resolver muitos problemas, né? Como o Leon tá falando aqui, não vai explicar por que as pessoas, cada um nasce diferente, porque uns têm dom de fazer X coisa e o outro não tem, né? Porque uns nasceram ricos e outros nasceram pobres, porque aquele ali nasceu com mais, parece, sorte, né? Então, assim, acreditar em nada não responde nada dessas perguntas. Depois temos um capítulo aqui chamado Espírito e Matéria, que Leon Denis vai nos colocar para refletir que não há efeito sem causa. Se existe dentro de nós forças e potências que não são matérias, então temos uma necessidade aí de achar outra origem além da matéria para explicar essas potências e forças, que a gente chama de alma e espírito. E aqui nesse capítulo, Leon Denis vai falar então que existe algo maior e mais inteligente que nós. Em suas pesquisas, Leon Denis também pôde concluir sobre a pluralidade das existências. Vivemos antes de ter nascido nessa vida que estamos vivendo atualmente e viveremos outras vidas após esta vida que vivemos agora. E saber disso responde muitas questões. Explica a desigualdade das condições, a variedade infinita das aptidões. Ele fala que no passado fomos selvagens, mas que no futuro estaremos em esferas elevadas. E aí, nesse momento, Leon Denis fala uma frase que eu até grifei aqui, gente. Ele fala assim: a história da humanidade é a nossa própria história. Vocês entenderam isso daí, gente? Já que a gente viveu outras vidas no passado, nós vivemos em muitos momentos da história, né? Eu também sublinhei o seguinte aqui: o tempo e o trabalho, eis os elementos do nosso progresso. Outra coisa que eu achei interessante, né? É inútil procurar o inferno em regiões desconhecidas e longínquas, pois ele está em nós. Se oculta nos recessos ignorados da alma culpada, e somente a expiação pode fazer cessar as suas dores, não apenas eternas. Outra coisa também que eu nunca tinha parado para pensar, né? Quando a gente fala assim sobre vidas sucessivas com pessoas que não acreditam em reencarnação, elas costumam perguntar o seguinte: se a gente já viveu outras vidas, então por que a gente não lembra dessas vidas? Por que a gente não lembra de nada? Né? E quem é espírita já sabe essa resposta, e Leon Denis vai trazer uma reflexão um pouquinho mais profunda pra gente. Se a gente lembrasse de tudo que a gente viveu, como nós iríamos expiar os nossos erros, como nós viveríamos ao lado dos nossos inimigos, como nos reconciliaríamos com os nossos inimigos. A gente só ia somar ódio em cima de ódio em todas as vidas. O ódio ia aumentar, né, gente? E ele fala assim: além disso, não estaria o nosso passado preso de maneira íntima ao passado dos outros? Que situação para o culpado que se visse marcado a ferro e em brasa por toda a eternidade. Tem isso também, né, gente? Você cometeu um crime numa vida, você seria marcado eternamente em todas as vidas por aquele crime, porque ninguém esqueceria de nada, nem você, nem sua consciência, ninguém se esqueceria. Pela mesma razão, os ódios, os erros se perpetuariam, causando divisões profundas
intermináveis no seio dessa humanidade já tão atribulada. Gente, causaria divisões profundas realmente. Porque você não queria se reconciliar com o seu inimigo, imagina, que te matou, que tirou tudo de você na outra vida. Não queria se reconciliar, você iria sempre querer se vingar e o ódio ia somar perpetuamente, causando divisões profundas. Eu nunca tinha pensado nisso assim tão profundamente, né? A gente só pensa assim, se a gente lembrasse, a gente ia ser inimigo para sempre. Mas a gente realmente não para pra pensar no que ser inimigo para sempre significa, né? Outra coisa que eu achei super interessante é que Leon Denis fala assim, que o passado ele não está tão apagado assim. A gente pode saber mais ou menos o que a gente foi, o que a gente fez, as nossas tendências, observando a nós mesmos. Ele fala assim, olha, esse passado não está de tal forma apagado que deixamos de entrever-lhe alguns vestígios. Se, desprendendo-nos das influências exteriores, descermos ao fundo do nosso ser, se analisarmos escrupulosamente os nossos gostos, as nossas aspirações, descobriremos coisas que coisa alguma em nossa existência atual, ou mesmo na educação recebida, pode explicar. Partindo daí, chegaremos a reconstituir esse passado, se não em seus pormenores, ao menos em seu conjunto. Então a gente pode encontrar mais ou menos aí o que a gente foi no passado, analisando a nós mesmos, né? Isso é muito interessante, gente. Se a gente parar para analisar nossos gostos, nossas tendências, conseguimos reconstruir um pouco desse passado. E aí, gente, quando a gente sabe o porquê da vida, o que somos, para onde vamos, olha o que acontece. Esclarecido sobre o alvo da vida e sobre o porquê das coisas, permanecerá firme, resignado na dor, saberá aproveitar-se desta vida para sua depuração e seu adiantamento. Afrontará a aprovação com coragem, pois sabe que ela é salutar e que as suas impressões servirão para espremer o fel que está em si. Olha isso, né, gente? Por isso, a importância de saber o porquê da vida, a importância de saber qual o objetivo, por que você está aqui encarnado neste momento, nesta casa, nesse lugar, com essas pessoas. Qual a importância de saber isso? Por causa disso que eu acabei de ler. No capítulo que se chama Provas Experimentais, Leon Denis também diz uma coisa muito interessante, porque ele fala assim, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que criticam o espiritismo não estudaram o espiritismo, não sabem o que é o espiritismo, não sabem dos princípios de nada. E realmente, gente, eu já vivi isso muito aí, porque pessoas que chegam para mim criticando o espiritismo me fazem perguntas básicas que estão no Livro dos Espíritos. Pra gente criticar uma coisa, a gente tem que estudar aquela coisa. Só depois que a gente estuda que a gente tem conhecimento sobre aquilo e pode criticar aquilo, né? Então, Leon Denis traz isso e isso é verdade, né? E aí, né, gente, Leon Denis fala o seguinte, a maior parte dos críticos do espiritismo não estudaram o espiritismo. E do lado daqueles que acreditam no espiritismo, vemos os maiores sábios da época. Vou ler para vocês, olha só. Coisa digna de nota. A maior parte dos que criticam apaixonadamente esses fenômenos não os observou, nem os estudou, e no número daqueles que os conhecem e afirmam a sua existência, contam-se os maiores sábios da época. Tais são, entre outros, na Inglaterra, William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, químico eminente, a quem se deve a descoberta da matéria radiante, Russell Wallace, o êmulo de Darwin, Varley, engenheiro-chefe dos telégrafos da América, o jurisconsulto Edmonds, presidente do Senado na Alemanha, o ilustre astrônomo, gente, não sei falar esses nomes, tá? Se eu tiver falado errado, vocês ignorem aí, finge que tá certo. O ilustre astrônomo Zollner e os professores Ulrich Weber Freitchen, na Universidade de Leipzig, na França. Parte engraçada do meu vídeo, parte vergonha alheia. Camille Flammarion, o Dr. Paul Dibber, discípulo de Pasteur, Vakir Eugene Nuss, gente, tem um nome aqui, etc. Na Itália, o célebre professor Lombroso, depois de ter por muito tempo contestado a possibilidade dos fatos espíritas, fez acerca deles um estudo e terminou reconhecendo publicamente sua realidade. Visto isso, digam agora de que lado estão as garantias de exame sério, de reflexão circunspecta. Gente, você já tem mais um argumento para falar com aquele coleguinha que fala que o espiritismo não existe. Mentira, a gente não vai brigar. O espiritismo não precisa de defesa. Então, Leon Denis conclui depois desse capítulo com um resumo e uma conclusão falando, né, o que ele descobriu aí com este estudo dele sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma,
comunicação entre os vivos e os mortos, sobre o progresso infinito, a justiça eterna. Em seguida temos a parte que eu contei um pouquinho para vocês, né, correspondências inédita de Lavater. É inédita por quê? Bom, gente, porque eles descobriram essa carta um tempo depois que eles foram fazer, investigar ali a biblioteca do castelo e encontraram essas cartas de João Gaspar. E essas cartas foram enviadas para Maria, imperatriz da Rússia na época. Nessas cartas, João Lavater falava sobre várias coisas igualzinha ao Espiritismo. Gente, em 1796. Ele falava sobre a vida em outros mundos. Tem cartas psicografadas que ele enviou para Maria, né? Cartas que foram escritas por espíritos que contam como eles estão no mundo espiritual. E ao todo são 6 cartas que ele envia. Essas foram as únicas cartas encontradas, mas com certeza houveram muito mais cartas, né? Essas cartas, gente, elas são reconhecidas como autênticas, tá? E foram as únicas, como eu falei, encontradas sobre esse assunto. Em seguida, então, nós temos a reencarnação e a Igreja Católica, que é um artigozinho escrito por Leon Denis. Nesse capítulo aqui, Leon Denis vai falar, principalmente, responder, né, a algumas críticas e ataques que um padre chamado Colbert, na época, fazia ao Espiritismo. Ele traz alguns argumentos, então, desse padre e mostra como os argumentos do padre não são argumentos lógicos. Por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu achei muito interessante. Leon Denis fala sobre a reencarnação, como a reencarnação está em muitos lugares. Olha só, a reencarnação está nos evangelhos. A doutrina de reencarnação foi também a doutrina de Platão e da Escola de Alexandria. Na página 92, Leon Denis fala assim: notemos primeiramente, pelo que respeita às religiões, que 600 milhões de asiáticos, brahmanistas e budistas partilham da nossa crença de reencarnação que ele está falando. Dela partilham também os egípcios, os gregos e os celtas, nossos antepassados. Por conseguinte, ela faz parte de nossa verdadeira herança nacional. Vimos que o cristianismo primitivo dela esteve impregnado até o século V. Presentemente, a encontramos mesmo no islamismo, sob a forma de certas suratas do Alcorão. Segue-se que a reencarnação é ou foi admitida em todas as religiões. Só o catolicismo e os outros ramos do moderno cristianismo escapam à regra universal, desde que fizeram silêncio e mergulharam em trevas certas passagens da escritura que afirmavam as vidas anteriores. Aí ele tá falando aqui, né, que Pitágoras ensinou sobre a reencarnação, Victor Hugo e até Mazzini também escreveram sobre reencarnação, Philon, Plotino, etc. Ele fala que então são vários milhões de pessoas acreditando na reencarnação. Outra coisa que eu achei interessante, gente, eu nunca tinha pensado nisso. É uma coisa que ele fala que, olha só, a obra da igreja teria sido incomparavelmente mais bela, mais eficaz, se ela houvesse sempre ensinado a verdade em toda a sua plenitude, se houvesse feito luz completa sobre o destino humano, mostrado a todos o fim nobre, ainda que distante das nossas existências. Se houvesse feito isso a igreja, não veríamos a indiferença, o ceticismo, o materialismo se espalharem, produzindo por toda parte suas devastações. Se a igreja houvesse ensinado sob suas formas reais as leis de justiça e de responsabilidade, a comunhão íntima dos dois mundos e a certeza do encontro no além daqueles que se amaram, não veríamos tantas revoltas contra Deus, tantos desesperos e suicídios, não veríamos as paixões, as cobiças, os furores se desencadearem em volta de nós. Tudo seria diferente. Eu acho que tudo seria diferente, realmente, se desde o início tivessem divulgado a verdade. E por último, encontramos uma novela espírita, Giovanna. Nessa novela aqui, vamos conhecer Giovanna, que ela ficou órfã aos 13 anos, mas Giovanna ela usou a sua dor para aliviar a dor dos outros. E também conheceremos a história de Maurício. Maurício também se sentia muito sozinho, ele vivia ali numa solidão, ele não encontrava, assim... Ele não gostava dos valores da sociedade que ele vivia, né? Porque ele, em bailes, ele nunca se interessou por nenhuma mulher, porque as mulheres que ele conheceu só falavam de bailes, vestidos e coisas da vida, coisas fúteis que ele não se interessava. Ele formou em Direito, se tornou advogado, mas ele também acabou deixando de lado isso porque ele queria pegar causas para o bem, né? E com isso os clientes dele diminuiu muito. Então o Maurício passava muitas vezes assim caçando, ele falava que ia caçar, mas na verdade ele só ia andar
ali no campo mesmo para poder refletir sobre a vida. E ele acabou se afastando cada vez mais das pessoas, ficando mais sozinho, diferente de Giovanna, que usava sua dor para cuidar das pessoas. Até que um dia, então, a Giovanna estava na casa de uma moça da vila cuidando dela porque ela estava muito doente e Maurício estava ali no caçamba. E aí começa uma chuva muito forte, Maurício vai procurar um abrigo e ele acha essa casa que Giovanna estava. Então ele entra e quando ele entra ele conhece Giovanna. E aí eles ficam amigos, eles começam a conversar muito e Giovanna começa a mudar muito Maurício, porque Maurício começa a querer ser como Giovanna, a usar a dor dele para cuidar das pessoas, para ajudar as pessoas. Então, Maurício começa a sentir mais alegria com a vida. Além de tudo, Giovanna era uma menina que conhecia muitas coisas, né? Ela tinha uma mediunidade, então ela fala com Maurício sobre a vida em outros mundos, sobre a espiritualidade, sobre Deus. Ao lado de Giovanna, Maurício se modifica, se sente muito melhor. E, gente, eu não vou contar aqui a história toda, né? Pra quem não leu o livro, não tomar um spoiler, nem saber a história inteira. Mas se você ficou curioso e quer saber a história toda de Maurício e Giovanna, eu contei a história toda no meu vlog de leitura sobre este livro, que está aqui embaixo no link para você assistir. Se você quer saber o que acontece com Maurício e Giovanna, entra lá no meu vlog, que eu contei tudo. Agora me conta, você já leu algum livro de Leon Denis? Você já leu esse livro? O que você achou? Você achou a linguagem difícil? Você achou muito filosófico? Me conta, vamos conversar sobre este livro de Leon Denis. Como eu falei com vocês, este livro me trouxe muitas reflexões que eu nunca tinha parado para aprofundar nessas reflexões, com muita lógica, né, usando muito a lógica e a razão, que são coisas que me pegam, assim, né, gente? Porque se não usar a lógica, eu já não acredito. Então, eu gostei bastante desse livro, não achei difícil, tá? Indico demais a leitura se você ainda não leu. Ele é bem fininho, ó, se você tá querendo começar por um livro de Leon Denis, eu acho que você pode começar por esse, porque ele é bem fino e é interessante, né? Tem os meus vídeos aí também que podem te ajudar um pouco. Bom, o vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês, então, no meu próximo vídeo. Até mais!